a diferença significativa que nós temos em relação ao Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento e todos os deuses que cercavam o povo de Israel naquele tempo. Os deuses não eram seres que se comunicassem com os seres humanos. Aliás, o que os povos em geral faziam era sacrifícios, de certo modo, para que os deuses ficassem bem longe. Era essa mais ou menos a ideia. Porque os deuses, normalmente, quando interagiam com a humanidade, a coisa não corria nada bem. Então, havia que aplacar, digamos, a ira ou a zanga dos deuses para que eles ficassem bem distantes e deixassem as pessoas, digamos, em paz. O Deus de Israel era um Deus diferente porque era um Deus que se comunicava desde o início. Israel teve o privilégio único de ser um povo que ouviu diretamente a voz do seu Deus, junto ao Monte Sinai, que recebeu a base, digamos, daquilo que era a lei do Senhor, os 10 mandamentos, de forma audível, que era extraordinário. E tinha sistematicamente profetas, lá está, também muito diferentes dos profetas pagãos, porque não eram oráculos que davam informações vagas e pouco claras, mas eram homens que falavam de forma muito direta, muito objetiva, com recados concretos da parte de Deus, sobretudo no que dizia respeito à forma como o povo devia se comportar, ou seja, a ética, a moral do povo, que era uma preocupação própria do povo de Israel e do Deus do povo de Israel. Dentro desta ideia da comunicação, nós ainda temos algo que era extraordinário, e nós encontramos várias vezes no Antigo Testamento, completamente impossível de se pensar para os outros adoradores de povos pagãos, que era literalmente dialogar com Deus, colocar questões e de alguma forma receber resposta. Nós encontramos isto, por exemplo, em episódios tão claros e tão antigos quanto Abraão conversando com Deus a respeito da destruição de Sodoma. E, de certo modo, quase que barganhando com Deus para que a cidade não fosse destruída. Senhor, se houver 50 justos, e Deus disse, se houver 50 justos, eu não destruo a cidade. Senhor, e se houver 45? Se houver 45, também não. Se houver 40? Se houver 40, também não. E vai descendo até chegar aos 10. E Deus vai respondendo. Ora, isso era impensável para os deuses pagãos e para os adoradores dos deuses pagãos. Nós já vimos que neste período que estamos a estudar, um bocadinho antes deste momento em que nós estamos a viver, estamos em Judá, na cidade de Jerusalém, sob dominação babilônia. Um bocadinho antes dos babilônios chegarem, quando a governação de Jerusalém estava muito corrompida, nós vimos um profeta que dialoga com Deus, chamado Abacuque. Ele questiona Deus, ele pergunta a Deus, Deus responde, ele não gosta da resposta, coloca outra pergunta, Deus responde novamente. Ok. E hoje nós vamos ver um texto de Jeremias que é muito parecido em alguns aspectos com este Abacuque, porque também tem uma espécie de diálogo com Deus, no momento em que Jeremias se mostra muito cansado, depois de 20 e tal anos de ministério, sem aparentemente ter resultado. Então eu convido os irmãos a abrirem em Jeremias capítulo 14. Jeremias 14. Lembrando que, em termos cronológicos, os estudiosos entendem que os capítulos 13 a 20 de Jeremias, que são mais ou menos sequenciais, acontecem durante o período do rei Jeoaquim, como rei em Jerusalém, sob dominação babilônica. Eu vou partilhar então com os irmãos aqui a tela. Temos esta imagem um tanto ou quanto desoladora, para os irmãos perceberem como é que é o deserto na região da Judeia, que eu espero ver presencialmente em agosto e direi aos irmãos como é que é. Mas imagino que seja quentinho, sobretudo em agosto. Muito bem, então vamos lá. Estamos a pensar em termos de uma época de grande seca, que era cíclica nesta região, e vamos começar por ler os primeiros 6 versículos de Jeremias 14. Jeremias 14, de 1 a 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água, vêm às cavas e não acham água.
voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as cervas do campo parem e abandonam os seus filhos, porquanto não há erva, e os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento com os dragões, como os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Aqui no versículo 6, já só para dizer aos irmãos, se o irmão tenha na versão Almeida corrigida escrito dragões, a melhor tradução seria chacais, não é cães selvagens. Portanto, nós temos aqui um momento de grande dificuldade económica para o povo. Judá e particularmente Canaã era uma terra que dependia imenso da chuva. Diferentemente do Egito, que tinha um grande rio, não é? O rio Nilo, ou da Mesopotâmia, que tinha os rios Tigre e Eufrates, grandes rios, e que costumavam inclusive ter enchentes periódicas, Canaã não tinha nenhum grande rio. O rio Jordão é um rio pequenino, é um rio que na época de seca parece mais um ribeiro. Se os irmãos se lembram da história de Naamã, Naamã despreza profundamente o rio Nilo. Diz que eu vou banhar-me no rio Nilo, no rio Jordão, aquele riachozito, era só o que faltava, não é? Eu tenho rios tão grandes na minha terra, eu agora vou lá tomar banho num riozinho destes. Então a chuva era muito importante e nós ciclicamente lemos histórias a respeito da seca na Canaã, começando por Abraão, que Abraão quando chega a Canaã há uma seca e por isso ele vai para o Egito. Isaac passa pela mesma experiência e depois no período de Jacó também a mesma coisa. É por isso que os filhos de Jacó vão ao Egito e vão encontrar José lá, porque no entretanto tinha vindo aquela grande seca. Isto não era propriamente uma novidade, o Senhor já tinha avisado que se o povo não seguisse, não fosse fiel à lei, isso aconteceria. Nós lemos em Levítico: quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre, e em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. Mesmo texto nós lemos depois também em Deuteronômio: os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva por sobre a terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Portanto, há aqui uma demonstração dramática. O texto descreve a situação em que eles estariam a viver, portanto, lembramos que as feiras eram feiras normalmente feitas junto às portas da cidade, eram espaços públicos em que as pessoas andavam. Nesta altura, isto que estamos aqui a ver na imagem não aconteceria. Não haveria fruta, não haveria colheita, não haveria resultado e, portanto, o povo estaria vivendo em situação difícil. Os nobres mandavam o pessoal às fontes, aos poços, mas chegavam lá e os poços estavam secos, não tinham nada. Até os animais selvagens, por causa da extrema seca, abandonavam os seus filhotes, porque não havia como alimentá-los ou amamentá-los quando eram pequeninos. E, portanto, era uma situação dramática. Nós não conseguimos imaginar no mundo atual, sobretudo no mundo ocidental, esta realidade. Os irmãos africanos estão a ouvir-me, provavelmente já terão uma noção um pouco melhor disto. Muitas vezes em África temos que andar e temos que ir quilómetros para ir buscar água a uma fonte ou um poço, alguma coisa assim do género. E, portanto, há uma angústia que nós chegamos simplesmente à torneira e abrimos, já não sabemos direitinho o que é isto, então podemos dar graças a Deus. Portanto, há aqui uma afirmação da parte do Senhor. A resposta vem nos versículos 7 e diz assim: é uma espécie de oração, que provavelmente é uma palavra própria de Jeremias. Dificilmente o povo estaria a fazer esta oração. Jeremias ora em nome do povo, digamos assim. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, ou como o viandante que se retira a passar a noite. Porque serias como o homem cansado, que não pode livrar, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Portanto, há aqui uma oração, digamos assim, por parte, provavelmente, do próprio Jeremias. Ele reconhece
que o povo está a sofrer por causa do seu pecado. Por isso é que eu digo que dificilmente será Israel, porque infelizmente o povo nesta altura não reconhecia o seu pecado. Portanto, há aqui um chorar dele. E vejam, irmãos, o conceito teológico de Jeremias é muito são, é muito correto. Ele sabe que não pode pedir a Deus baseado naquilo que é a situação do povo. Por isso ele diz, opera por amor do teu nome. Ou seja, nós não temos outra alternativa, a não ser que tu hajas por ti mesmo. Porque se for depender de nós, não vai acontecer nada de bom. Portanto, é uma noção muito correta de que há necessidade de graça e misericórdia. O versículo 8 é muito interessante porque ele clama, ele está quase como que a querer, vou usar aqui uma expressão que não é muito bonita, mas acho que os irmãos vão entender, passar graxa, não é? Ó Senhor, tu és o esperança de Israel, tu és o redentor no tempo da angústia. Ele está aqui a chorar e diz, Senhor, tu não podes ser tipo o turista que simplesmente passa e olha e acha curioso o que está a acontecer e segue em frente. Certamente não podes ser como alguém que não tem força ou que é apanhado de surpresa, porque tu és um Deus todo-poderoso e que isto para ti absolutamente não tem dificuldade nenhuma. Deus responde, versículo 10 a 12. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram os seus pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. É duro. Deus responde de forma dura. Deus diz, eles estão a sofrer por consequência do seu próprio pecado. É o seu próprio mal que traz sobre eles estas consequências. E pela terceira vez, Deus diz a Jeremias, algo muito duro, não ores por este povo, não intercedas por ele. Era algo natural do profeta, e podemos dizer mesmo quase que obrigatório, não é? Samuel diz que nunca iria pecar deixando de orar pelo povo, mas aqui é Deus que diz a Jeremias, não ores pelo povo, pela terceira vez. Deus já tinha dito 2 vezes, esta é a terceira vez. Mesmo se o povo fizesse jejum, e aqui é possível que Deus estivesse a mencionar os jejuns que eram habituais em outubro, quando não tinha havido chuvas. Era comum que houvesse chuvas intensas no fim do verão, por volta de setembro. Quando elas não aconteciam, o povo jejuava. Mais tarde, a tradição judaica desenvolveu alguns ritos para pedir chuva ao Senhor. Deus diz, mesmo que façam isso, eu não vou ouvir, não estou interessado nos vossos jejuns e nos vossos pedidos. Ora, o Jeremias reclama novamente. Então disse eu, Senhor, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação e vaidade e engano no seu coração é o que eles profetizam. Ou seja, há uma tentativa de Jeremias de justificar o povo. Porque Deus está a dizer, eles estão a sofrer por causa do seu pecado. E Jeremias diz, Senhor, eles estão a pecar, mas é por causa dos falsos profetas. Os falsos profetas é que são os culpados. Porque os falsos profetas dizem que vai correr tudo bem. E Deus diz, realmente há falsos profetas. E eu reconheço os falsos profetas e eles vão pagar por aquilo que fazem. Ou seja, eles vão ter que sofrer as consequências do seu mal. Porque eu não os mandei fazer nada disto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, verso 15, que profetizam em meu nome sem que eu os tenha mandado e dizem nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. Portanto, Deus responde, Deus já tinha dito que aquele que profetizasse presunçosamente ia sofrer, porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha dado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Portanto, essa palavra era muito clara. E, portanto, Deus diz, aqueles profetas que estão enganando o povo vão sofrer. Mas, versículo 16, o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Porque lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia. E não cessem, porque a virgem filha do meu povo estará ferida, de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo
eis que os mortos à espada, se entram na cidade, estão ali os debilitados pela fome, até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem de nada. Ou seja, Deus retifica que vai haver mesmo tudo aquilo que ele tem dito. Profetas falsos mentiram, mas o povo é responsável. O povo é responsável pelos seus próprios males, é responsável por aquilo que fez, e, portanto, não há escapatória aqui só porque há falsos profetas. Ou seja, os falsos profetas podem pregar, isso não isenta o povo de assumir a sua responsabilidade. O quadro pintado por Jeremias é horrível, portanto, há tanta morte que nem se consegue enterrar toda a gente. Os irmãos talvez consigam se lembrar, no auge da pandemia, que não havia caixões, lembram-se? Havia acúmulo de pessoas, às vezes em ginásios e em sítios assim, porque não havia lugar onde, nem gente disponível para estar a enterrar todos os que morriam. Era mesmo, quase que podemos dizer que era aterrorizar para tentar salvar. Era a função do profeta. Meter tanto medo ao povo que o povo se voltasse para Deus. E Jeremias vai insistir na sua oração, verso 19. De todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborreceste a tua alma a Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo de cura e a turbação. Ah, Senhor, conhece-nos a nossa impiedade e a maldade dos nossos pais porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Nova oração de Jeremias. Jeremias está a contrariar uma ordem direta de Deus. Deus disse, não ores por este povo. Ele está a orar outra vez. Ele está a insistir. E ele usa argumentos que são usados por outros profetas em outros momentos. Por exemplo, quando Moisés foi interceder pelo povo, Moisés disse a Deus, ó Senhor, não destruas o povo. Se tu destruires o povo, como é que vai ficar a tua reputação? Tu tiraste o povo do Egito, agora eliminas o povo no deserto. O teu nome vai ficar mal falado. Jeremias usa uma estratégia mais ou menos, não é? Não abatas o dono da tua glória. É uma espécie de... Então, se tu nos destruires, vais desonrar o teu trono. O teu nome vai ficar desonrado. E depois ele reconhece ao que o povo não reconhecia, porque muitas vezes o povo de Israel lidava com o Deus Jeová como se ele não fosse o Deus da chuva, e portanto orava a Jeová por outras coisas e depois orava a Baal para que houvesse chuva. E aqui Jeremias reconhece, os ídolos não podem dar chuva nenhuma, não é? O versículo 22. A vaidade dos gentios, isso é uma maneira de falar dos ídolos, não pode fazer chover, só tu, Senhor. Nós reconhecemos que só tu podes dar resposta desta situação. Ora, Deus vai falar novamente. Verso 1 do capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os para o cativeiro, Porque os visitarei com 4 géneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrasarem, com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro e todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém, ou quem se entristeceria por ti, ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti, te destruirei, estou cansado de me arrepender. Padejá-los-ei com a pá nas portas da terra, desfilhei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos mancebos, fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia, ela confundiu-se e se envergonhou, e os que ficaram dela e os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ora, o texto é duro, e a nova resposta de Deus parece ainda mais pesada.
E Deus diz mais uma vez que Jeremias não deve orar, não deve interceder, e diz mesmo que se os dois principais intercessores da história até aqui estivessem presentes, Moisés e Samuel, Deus não ouviria as orações. Nós já sabíamos que Moisés, não é? Lemos no Salmo 99, Moisés e Arão entre os teus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamam ao Senhor e ele lhes respondia. Ou seja, lembrando que quando Moisés e Samuel intercediam pelo povo, Deus ouvia. E nós temos vários episódios de Moisés a interceder pelo povo e de Samuel a interceder pelo povo. Mas Deus diz agora, nem se estiverem estes dois intercessores muito poderosos, Moisés e Samuel, eu não vou ouvir. É interessante porque aqui nós temos a classificação dada por Deus. Eu não sei qual é a opinião dos irmãos, mas normalmente Samuel não é um dos profetas mais considerados entre os evangélicos. Nós temos uma grande admiração por Moisés, mas não costumamos ter uma admiração tão grande por Samuel. Mas é Deus que coloca Moisés e Samuel no mesmo patamar, está bem? Portanto, é importante nós lembrarmos disto. Lembremos que Samuel foi o último juiz. Depois dele começa a monarquia. E Samuel foi simultaneamente sacerdote, profeta e juiz, o que é algo quase que único, não é? Ele ocupa 3 funções, como o Senhor Jesus vai ser. Jesus vai ser profeta, vai ser sacerdote e vai ser rei. Samuel ocupa 3 funções muito significativas e por isso o nome dele aqui é mencionado. Portanto, o povo não tem alternativa de escapar. Que alternativa o povo tem? Segundo Deus, a alternativa é um dos 4 castigos que Deus vai trazer, não é? A morte, a espada, a fome ou o exílio. Era essa a alternativa que o povo tinha. E, portanto, é muito triste em termos de alternativa, podemos dizer assim. E a culpa, e Deus lembra aqui mais uma vez, havia um momento muito significativo da história de Judá recente que Deus menciona aqui, que é a época do rei Manassés. Manassés foi o rei que reinou durante mais tempo em Jerusalém, 52 anos, e o seu reinado foi o pior reinado da história de Judá. Lembremos que Manassés encheu o templo de Jerusalém de imagens de vários deuses pagãos e fez sacrifício dos próprios filhos a imagens de idolatria. Portanto, foi um período tão mau, que depois disso nós percebemos que já não houve escapatória. Só não foi destruída Jerusalém mais cedo por causa de Josias, não é? Josias, neto de Manassés, é quem ainda segura, através das suas reformas, Deus ainda dá um bocadinho mais de tempo. A palavra, mais tarde, por exemplo, no próprio texto, vai falar sobre a ira de Deus. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Portanto, há aqui esta noção de que o reinado de Manassés foi um ponto decisivo de queda de Judá. A partir do reinado de Manassés, o povo está condenado. É só uma questão de tempo. A colocação feita das várias possibilidades lembra-nos, das várias possibilidades de morte, lembra-nos o que mesmo Apocalipse vai dizer. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que a espada seja morto. Ou seja, é um momento de grande drama. A diferença é que no Apocalipse sempre há o Maranata, sempre há a expectativa da volta do Senhor, mas aqui, neste momento, não é dada esta ideia. Há 2 figuras muito dramáticas colocadas nesta colocação do Senhor, que são as seguintes. As viúvas iam ser tantas quanto a areia do mar. Isso é mesmo muito mal, não é? A areia do mar é muita, portanto, muitos homens iam morrer na guerra, muitas viúvas iam acontecer. E mesmo a mãe que tem muitos filhos não vai poder ficar satisfeita porque os seus filhos irão todos morrer e, portanto, o drama vai ser muito grande. Esta palavra pode ser vista no versículo 10. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa, homem que de contendas por toda a terra, nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa.
São palavras do profeta. Ele está a chegar ao fim das suas capacidades. Ele está a reclamar, não é? Diante da presença do Senhor. Ele diz assim: olha, a minha situação é a pior de todas. Eu sou o indivíduo mais odiado. Não há ninguém que seja tão odiado quanto eu. Porquê? Porque ele não pediu emprestado a ninguém e ele não emprestou com usura, ou seja, ele não é um indivíduo daqueles que está acostumados a receber das pessoas e depois cobrar juros muito altos. Não é o caso de Jeremias, mas apesar dele não ser nem uma pessoa que cobra usura, nem um agiota, nem nada do género, ele é mais odiado do que toda a gente, por causa do tipo de pregação que ele faz, por causa da mensagem que ele prega, porque a sua mensagem é dura. E ele chega mesmo a dizer: ai da minha mãe, porque é que ela me deu a luz, não é? Não devia ter nascido. O Senhor continua a responder. Versículo 11. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e por isso todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheceres, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Palavras novamente que são muito duras. Deus está a dizer que já tinha prevenido, de certo modo, Jeremias a respeito daquilo que ia ser a dificuldade do seu ministério, e Deus explica que vai haver esta punição sobre o povo. Ele vai perder a sua riqueza, ele vai ser levado cativo, porque ninguém vai conseguir resistir ao poderio que vem do norte. Versículo 15. Ainda uma lamentação por parte de Jeremias. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim. Visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. E achando-se as tuas palavras, logo as comi. A tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação, porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admito cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? A coisa está a ficar complicada. E esta lamentação do Jeremias já soa, não é, de uma forma bastante dramática. Ele como que chama a atenção de Deus e diz assim: ó Senhor, lembra-te de mim, protege-me, tu deves-me, digamos, proteção, não me arrebates, não é? Protege-me, porque sabes que eu tenho sofrido por amor a ti. O versículo 16 é muito interessante. Ele diz: Senhor, eu aceitei a tua palavra. E a tua palavra foi para mim algo saboroso. Nós podemos lembrar algo que Ezequiel vai dizer dentro de poucos anos. Ezequiel vai dizer algo semelhante, não é? Quando Deus disser: filho do homem, como o que achares, como este rolo, e fala à casa de Israel, então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo. Então o comi e era na minha boca doce como o mel. Também nós vamos encontrar a mesma experiência em João, lá no Apocalipse, e disse: toma e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel, e havendo comido o meu ventre ficou amargo. Ou seja, a ideia parece ser esta: receber a revelação de Deus era um momento extraordinário. A experiência de Jeremias de receber o que Deus lhe dava era um momento de comunhão e de proximidade com o Senhor que o deixava deliciado. Eu não sei se o irmão já teve momentos de comunhão, momentos de devoção, momentos sozinho na presença do Senhor, em oração ou no estudo da palavra, em que Deus pareceu tão perto, tão próximo, quase tocou-lhe, não é? Era quase que podia sentir a presença de Deus no local em que estava. Esses momentos são momentos muito doces, não é? São momentos em que nós experimentamos um bocadinho do céu e faz-nos tão bem. Parece que aquilo que Jeremias está aqui a descrever
que Ezequiel experimenta, que João vai experimentar, são esses momentos de grande proximidade com o Senhor. Mas o que é que acontecia a seguir? Mas depois, quando ele tinha que pregar esta mensagem, e era uma mensagem dura, ela, quando chegava, digamos, a ser digerida, ela era amarga, não é? Ela era amarga, porque a mensagem de Jeremias era muito dura. E por isso Jeremias diz: Senhor, eu tive que viver uma vida solitária. Veja o verso 17. O verso 17 lembra muito o Salmo 1, não é? Quando o salmista lê: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos malfeitores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz aqui: eu não me assentei no congresso dos zombadores. Por causa da tua mão me assentei solitário. Jeremias diz: Senhor, eu fui fiel a ti, mas para ser fiel a ti, e por causa do tipo de mensagem que eu tive que pregar, eu vivi sozinho, tenho vivido sozinho. E já são muitos anos, Senhor, estou cansado. Afinal de contas, tu não eras o Deus que abençoavas, tu não eras o Deus que trazias a alegria. No início da profecia, Jeremias dizia: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, não é? Deus era um manancial de águas vivas. E ele diz agora assim: será que te tornaste para mim como um ribeiro inconstante? Afinal, foste um ribeiro seco? E aqui nós podemos dizer que lemos um momento dramático e talvez muito duro da vida de Jeremias. Há alguma discussão? A maior parte dos autores entende que aqui há uma espécie de desabafo da parte do Jeremias. Ele está só a desabafar com o Senhor, ele está só a abrir o seu coração e a dizer: ó Senhor, estou mesmo cansado, já cheguei ao limite, estou farto de andar sozinho, porque a mensagem é sempre dura, nunca há uma coisa mais leve. Será que Jeremias está a chegar ao burnout? Burnout não é o esgotamento, não é? Está mesmo esgotado, já não consegue mais. Ou será que alguns autores pensam que aqui nós estamos a ler uma espécie de ruptura mesmo do ministério? Jeremias está a dizer: Senhor, eu não aguento mais, não consigo mais pregar esta mensagem, não é? Porque afinal de contas, tu não me proteges, eu vivo sozinho e estou cansado de pregar sempre a mesma coisa. Ou será que Jeremias ouviu tanto o povo que chegou a um ponto em que, afinal, já começa a achar que o povo se calhar tem alguma razão na sua pregação? A palavra de Deus, em resposta a Jeremias, parece-nos também ser dura, não é? E o Senhor diz, verso 19: portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Parece quase que um segundo chamado, não é? De Deus a Jeremias. Parece que o Senhor está a convocar Jeremias novamente e diz: olha, cuidado, aparta-te do mal. Realmente tu não podes te misturar com eles. Não te associes com aqueles que estão a prevalecer na maldade. Se tu realmente te virares para mim, se tu realmente estiveres comigo a 100%, então eu vou renovar as tuas forças. Vou tomar conta de ti. Eu vou-te proteger. E eles não vão poder te fazer mal nenhum. Eu vou-te arrebatar deles e vou guardar-te. É uma maneira de Deus dizer: olha, tu deves ouvir o que o povo diz e até estar atento às suas reclamações, mas cuidado, não faças coro com o povo. Podes até ouvi-los, mas não faças coro com eles, porque eles estão enganados. E é preciso que tu estejas realmente perto de mim para que tu possas ser a boca de Deus, não é? O recado de Deus. Eu diria aos irmãos que qualquer pessoa que já serviu ao Senhor ou já tentou trabalhar no ministério, seja ele qual for, o irmão não precisa ser necessariamente pastor, basta liderar um ministério na igreja, será suficiente para sentir um pouco aquilo que Jeremias sentiu, não é? Eu diria um pouco. Nós não vivemos todo o drama de Jeremias, nós estamos na era da igreja, a presença do Espírito Santo, e não chegamos a passar aquilo que Jeremias passa, mas podemos sentir desânimo. Já ouvi, já li, e concordo com aqueles que dizem que, por exemplo, segunda-feira é sempre um dia difícil para os pastores.
É costume dizer que os pastores não devem tomar decisões na segunda-feira, porque muitas vezes na segunda-feira é o dia do cansaço, é o dia de algum desânimo, é um dia de algum esgotamento, porque há tanta coisa envolvida naquilo que se passa no fim de semana, e muitas vezes a resposta acaba por ser tão desanimadora que o pastor pode ter a tendência na segunda-feira a desanimar. Está já definido, isto não é só uma opinião, isto é algo concreto, que a maior parte das cartas de demissão dos pastores são escritas nas segundas-feiras. Então, lá vem aquele conselho, não tome decisões na segunda-feira. Se escreveres uma carta de demissão na segunda-feira, não a entregues, guarda, espera. Deixa chegar pelo menos até à terça, para começares a pensar um bocadinho melhor. E eu repito e digo aos irmãos que é verdade. E, portanto, nós entendemos aquilo que Jeremias está aqui a sentir. Mas claro que a tarefa de Jeremias era muito árdua, era muito difícil. Estamos a falar do fato de que ele viveu um ministério isolado e sozinho. Nesta altura não sabemos se Baruque estava com ele ou não. Sabemos que Jeremias não é casado, ele não tem uma esposa que sirva de companheira, e a esposa de um pastor é muitas vezes o seu grande apoio, não é? O seu baluarte na hora da dificuldade, e pessoalmente posso dizer isto porque tem sido a experiência que o Senhor me tem dado, mas Jeremias não tinha uma esposa para o acompanhar. Não parece ter neste momento um companheiro ao seu lado. Repito, talvez Baruque não estivesse com ele neste momento. E, portanto, é muito duro aquilo que ele está a passar. Se ele teve realmente algum desejo de se demitir, a verdade é que isso não aconteceu de facto. E ele vai continuar o seu ministério. E nós vamos, inclusive, encontrar algumas das imagens mais interessantes da vida de Jeremias, dos atos simbólicos dele a partir daqui. No capítulo 16, nós vamos ter uma confirmação desta vida solitária. E se o irmão quer perceber aonde estão os motivos pelos quais Jeremias reclama, o capítulo 16 vai explicar. E vai dizer mesmo, de forma específica, que Deus o impede, Deus o proíbe de casar e ter filhos. E mais ainda. O que é o mais ainda? Se o irmão quiser, leia o capítulo 16 e para a semana a gente vai ver. Ou seja, vamos entender um bocadinho melhor porque é que o Jeremias está, de certo modo, a passar por um momento tão duro na sua vida e no seu ministério. Guardemos algo que eu creio que é muito importante nesta passagem e que é muito significativa. Há muita reclamação, mas sobretudo saliento aqui para os irmãos o seguinte: Deus responde. Talvez não fosse a resposta que o Jeremias queria, mas a verdade é que Deus responde. E há razões e motivos muito claros pelos quais o Senhor está a responder. Sim, irmão Tavares, diga. Pastor, quem é esta, aqui no verso 17 do capítulo 14, quem é esta virgem, filha do meu povo? Sim. Virgem filha do meu povo era uma maneira de se referir à cidade de Jerusalém. Não se refere a Deus ou a Jesus? Não, é uma maneira de se referir à cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é descrita várias vezes como aquela que era a noiva de Deus, digamos assim. A ideia aqui é de que a destruição é tão grande que a cidade toda está a ser perdida. Por outro lado, também, e é possível que isto faça parte daquilo que é a interpretação, este versículo 17 é um versículo de lamentação do próprio Deus. O próprio Senhor está a lamentar. Os meus olhos derramem lágrimas noite e dia, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Esta é a tradução da Nova Versão Internacional, que às vezes aqui ajuda. Portanto, a ideia aqui, a virgem filha do meu povo, é uma maneira carinhosa de Deus se referir ao seu próprio povo. Era assim que Deus queria que fosse o povo de Israel, como uma noiva virgem que estava à espera. Mas aqui se refere ao povo de Deus e à cidade de Jerusalém de forma específica no meio da sua destruição. Obrigado. Portanto, eu estava a dizer aos irmãos que queria que guardassem esta nota. Apesar de não ser aquela resposta que nós gostávamos, a verdade é que o Senhor responde. O Senhor, não é,
fala ao seu povo, e isto é o que nós devemos guardar de positivo. Nós temos toda a revelação na nossa mão para a ler. E também temos toda a certeza de que o Senhor continua sendo um Deus que ouve as nossas orações, e por isso nós clamamos a Ele.